Boa tarde, galera. Bom? Tranquilo? Bem de ontem para hoje? Bom, então ontem nós paramos no método de previsão de estoques. Então eu vou fazer o seguinte, até em função da gente ganhar tempo, nesse primeiro momento da aula até o intervalo, eu vou explicar mais algumas teorias e citar alguns exemplos, e provavelmente na volta do intervalo aí a gente vai trabalhar só exercícios até o final. Essa lista de exercícios que eu trouxe hoje é relativa a itens que nós vimos na aula de ontem e veremos na aula de hoje. Então não tem nenhum exercício de assunto novo que nós não vimos. É só para a gente revisar o que a gente acabou de ver. Eu acho que fica mais dinâmico do que esperar até a última aula para trabalhar só exercício, porque aí os assuntos acabam se perdendo. Então eu vou colocar aqui no quadro o resumo novamente, vou colocar novamente os itens que faltaram de ontem, para a gente acompanhar na sequência e mais algumas informações. Aí na sequência eu venho explicando. Certinho? Bom, então vamos lá. Nessa parte aqui eu coloquei o que eu já tinha colocado no quadro ontem. Então a maioria de vocês, quem estava ontem, já tem essa informação no caderno. Nós chegamos a comentar de 3 métodos da previsão de estoques, mas vamos revisá-los, né, para dar sequência em todos os métodos. Então o primeiro método que o gestor de materiais tem para prever os seus estoques é o método do último período. O que significa isso? Ele acredita que a previsão de consumo para o mês que vem, por exemplo, é idêntica ao consumo que ocorreu no mês passado. Então, se eu consumir 50 caixas no mês passado, qual é a minha previsão para o próximo mês? 50 caixas. É uma previsão correta? O que me garante que eu vou ter o mesmo consumo no mês que vem que eu tive no mês passado? Né, no mês que está se iniciando, com o mês que acabou de passar. De repente, eu tenho uma alteração na demanda, clientes compram numa quantidade maior ou numa quantidade menor, e não necessariamente eu terei o mesmo consumo. Tem alguma fundamentação matemática esse método? Nenhuma. Mas foi o primeiro método que a administração, de forma geral, criou para ser um método chamado de quantitativo na previsão de estoques. Bom, os autores de livros de administração, percebendo que era um método falho, criaram um segundo método, né, tentando corrigir os erros do primeiro. E aí criaram o método da média móvel aritmética. O que é o método da média móvel aritmética? Eu pego todos os valores de consumo dos períodos passados, somo e divido pelo número de períodos. Essa é a previsão para o mês que vem. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos as seguintes informações. Janeiro, fevereiro e março. Janeiro eu consumi 5 itens, fevereiro 10, março 15. Se fosse uma questão de raciocínio lógico, qual seria a previsão para abril? 5, 10, 15, 20, concorda? Existe aqui uma tendência de crescimento. Se nós utilizarmos esse método da média móvel aritmética, eu vou ocasionar uma outra falha na interpretação. Porque está nítido para a gente que existe uma tendência de aumento de consumo de determinado item. Só que se eu fizer pelo método da média móvel aritmética, eu vou somar esses 3 itens e dividir por 3. Que vai dar quanto? 5 mais 10, 15, mais 15, 30, dividido por 3, 10. Ué, se fosse raciocínio lógico, a minha previsão seria 20. Pelo método da média móvel aritmética, minha previsão caiu para 10. Então, por que esse método também é falho? Porque se eu tiver uma tendência, uma tendência crescente de consumo, ao utilizar esse método, eu quebro a tendência de crescimento. E o inverso também é verdadeiro. Se eu tivesse, por exemplo, uma tendência de queda, então assim, 15 em janeiro, 10 em fevereiro e 5 em março, somando novamente, a média daria quanto? 10. Sendo que, na realidade, eu tenho uma tendência à queda. Então, em qual é a única ocasião que esse método, na prática, funciona? Quando eu não tenho tendências de crescimento ou de queda. Quando eu tenho picos e vales constantes, mas picos e vales mês a mês. Aí sim eu consigo fazer uma média. Mas mesmo assim essa média não é fidedigna com provavelmente a realidade que ocorrerá no período seguinte. O administrador percebeu isso e, criando novos conceitos, novas teorias em administração de materiais, eles inventaram um terceiro método, chamado método da média móvel ponderada. O que significa método da média móvel ponderada? Se atribui pesos maiores ou menores para os períodos passados. Bom, até por uma lógica, eu vou atribuir pesos maiores, isso é, maior importância, para os períodos mais antigos ou para os períodos mais recentes? Mais recentes, porque concorda que a tendência de futuro é que o passado recente continue? Então eu atribuo pesos maiores para os períodos mais recentes, pesos menores para os períodos mais antigos.
Só que existem 3 regrinhas para atribuir esses pesos. Primeira regra do método da média ponderada. O período mais recente, obrigatoriamente, ele vai ter um peso que vai variar de 40% a 60%. O período mais antigo, obrigatoriamente, tem um percentual fixo, que é de quanto? 5%. E o período intermediário é para se chegar em 100%. Qual é o fator que vai determinar se eu atribuo 40% ou 60%, ou 45% ou 50%? A sensibilidade do administrador. Então, concorda que é um método que, embora quantitativo, tem características de qualitativo? Porque entra a sensibilidade. Então, se ele acreditar que o período que vem vai mais ou menos se repetir, bem parecido com o período passado, ele coloca lá 50%. Se ele acreditar numa possibilidade de decréscimo, 40% até 49,99%. Se ele acreditar numa possibilidade de aumento de consumo, de 50,01% até os 60%. Então, assim, é um método que mistura quantitativo com qualitativo. Em provas de concurso, fundamentalmente nas provas do CESP, pelo menos assim, eu nunca consegui identificar alguma questão que fosse necessário você fazer o cálculo. Porque concorda que para fazer o cálculo, o enunciado tem que determinar qual é o percentual do período mais recente que você vai utilizar? Então, geralmente as questões, e nós vamos ver isso nos exercícios que testaremos hoje, geralmente perguntam de forma teórica. Por exemplo, no método da média móvel ponderada, os períodos mais recentes têm pesos menores. Certo ou errado? Errado. Tem pesos maiores. Então, é dessa forma que se pergunta. Então, no método da média móvel ponderada, o peso atribuído aos períodos mais recentes varia de 30% a 70%. Errado, de 40% a 60%. Então, geralmente, as perguntas ocorrem em teoria, não na parte prática. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza. Conta de média móvel aritmética, essa aparece. Mas são contas simples. Você soma e divide pelo número de períodos. Qual é o cuidado que você tem que ter nas provas do CESP? Pode ser que o CESP não coloque apenas 3 meses, coloque o ano inteiro de informações, mês a mês. E aí, na pressa da leitura do enunciado, você já pega os 12 meses, soma e divide por 12. Sendo que pode ser que o enunciado esteja escrito assim, levando em consideração 3 períodos, 4 períodos. Então, você vai pegar o ano inteiro quando ele pede para levar em consideração 3 ou 4 períodos? Quais períodos você pega? Os mais recentes, já que há uma probabilidade de continuidade dessa rotina mais recente. O outro método, chamado método da suavização exponencial, pode aparecer em provas de concurso com outros nomes, mas sempre com a questão do nome exponencial em evidência. Então, método da média elevada exponencial, método da suavização exponencial, qualquer nome parecido é o mesmo método. Dependendo do autor, ele criou ali uma nomenclatura diferente, mas sempre vai ter a palavra exponencial associada. O que é o método da suavização exponencial? Um outro método criado, tentando corrigir os erros do método da média ponderada. Porque, embora o método da média ponderada atribua pesos diferentes do método da média aritmética, ainda assim, ele não é um método que garante que o consumo do período seguinte será fielmente estabelecido por essa conta. Mesmo porque a sensibilidade do administrador pode errar também. Bom, então o que é o método da suavização exponencial? Criou-se uma fórmula, e que fórmula é essa? Aparentemente, quando você olha essa fórmula, parece que é um bicho de 7 cabeças, algo extremamente complicado, mas ela é super simples. RA multiplicado por arroba, que é um desvio padrão, daqui a pouco a gente fala sobre ele, mais 1 menos esse desvio padrão, multiplicado por PA. Vamos traduzir agora. O que é RA? Consumo real do período passado. Então, consumo real anterior. Então, pera lá, se é do período passado, eu levo em consideração outros períodos? Somente o período imediatamente anterior. Então, existe alguma coincidência desse método para o primeiro que nós vimos, que é o método do último período. Ele usa o mesmo período, o período passado. Só que para esse método aqui, a gente precisa de mais informações. Então, olha só, consumo real do período anterior. Essa informação, geralmente, nós temos quando aqui está simbolizado janeiro, fevereiro, março. Por exemplo, qual é o consumo real do período anterior a abril? 15. Só que eu tenho que multiplicar esse 15 aqui no caso por um desvio padrão.
Por quê? Porque eu estou fazendo a previsão para o próximo período. E o próximo período pode e certamente sofrerá desvios. Esse desvio padrão, aí tem uma segunda regra, então. Uma primeira regra, ele varia de 10% a 30%. Então, assim, não podemos confundir os percentuais dos dois métodos. O método da média ponderada atribui um peso que varia de 40% a 60% para o período mais recente. O método da suavização exponencial considera um desvio padrão de 10% a 30%. Aí, novamente, a mesma pergunta. O que vai determinar se eu coloco 10%, 11%, 12% até 30%? Novamente, a sensibilidade do administrador. Então, ainda, novamente, é um método que mistura qualitativo com quantitativo. Bom, e o que viria a ser esse PA? Então, eu continuo a conta, 1 menos esse desvio padrão novamente. Então, se eu coloquei aqui 10, 11, 15, 30%, eu vou repetir esse mesmo percentual aqui. Não é a diferença do percentual, não. Tá? E o que vem a ser o PA? Se RA é o consumo real do período passado, PA é a previsão que eu tinha do período passado. Então, por exemplo, se fosse colocado, previsão do período passado, se fosse colocado lá no enunciado, essas informações, janeiro nós consumimos 5, fevereiro 10, março 15. Eu teria como jogar essas informações nessa fórmula, nesse método, se eu tivesse só essas informações? Não. Quais informações faltam para eu poder usar essa fórmula? O valor do desvio padrão e outra informação que falta, a previsão do período de março, do período passado. Então, como é que isso geralmente aparece em provas de concurso? Também, em provas de 5 anos para cá, jamais apareceu para se fazer o cálculo. Mas apareceu a pergunta exatamente essa que eu acabei de fazer agora. No método da suavização exponencial, são necessários calcular um desvio padrão e a previsão do último período. No entanto, falta uma informação. Que informação é essa que falta? Se fosse múltipla escolha, teria várias opções, ou se for CESP, falta a informação do consumo do período passado. Certo ou errado? Certo. Geralmente as perguntas são dessa forma. Tá? Então, para que nós possamos fazer esse cálculo na prova, no enunciado eu teria que ter quais informações? O consumo do período anterior, o valor, a quantidade, perdão. Eu teria que ter a quantidade da previsão do mesmo período anterior e eu teria que ter a informação do desvio padrão colocada. Quando eu tenho essas três informações, a conta é simples. Então, por exemplo, 15 vezes 10%, mais 1 menos 10%, vai sobrar 0,9%, multiplicado pela previsão que o enunciado ali me colocou. Então, assim, mas não faz o menor sentido, assim, eu me colocando no lugar da banca, não faria o menor sentido o enunciado dar todas essas informações mastigadas só para você jogar na fórmula. Então, eles vão perguntar em teoria, tá certo? Onde eles querem te pegar? Se você conhece a definição de cada método. O último método criado, mais recente, tentou corrigir os erros que, porventura, o método da suavização exponencial também acaba oferecendo. Qual é o possível erro do método da suavização exponencial? 2 erros que podem ocorrer. Uma, da sensibilidade do administrador na determinação do desvio padrão ser falha, e uma outra falha. Eu só levo em consideração informações do último período. Vai que esse mês é algo sazonal. Por exemplo, em julho, a gente sabe que as pessoas geralmente saem de Brasília. Na época de férias, a nossa cidade fica extremamente vazia. Vai que eu estou levando em considerações números de junho, então eu estou levando em consideração o último período. Mas esse mês tem uma queda natural de consumo e de venda. Então, se eu usar esse método, é falho. Eu precisaria de usar um método muito mais qualitativo do que quantitativo. Então, por esse método também ser falho, os administradores criaram um último método. E até que, enfim, pararam de criar métodos, porque nenhum deles funciona. Né? Na prática, assim, de verdade, o administrador de materiais ele pouco utiliza esses métodos. Esses métodos são necessários para serem conhecidos em teoria, mas aí vem aquela velha resposta em administração que seria a mais correta. Depende. Eu, como administrador de materiais de uma organização, eu poderia criar uma fórmula só minha. Se ela der certo, show de bola. Então, assim, a grande vantagem da administração na prática é que não existem regras congeladas. Você pode criar a sua própria norma, a sua própria teoria, desde que ela se aplique e ela dê certo.
Mas foi criado o método dos mínimos quadrados. Qual é a definição desse método? O método dos mínimos quadrados, ele usa a fórmula da reta. Fórmula essa que nós vimos lá na época do segundo grau. E que não vem ao caso você relembrar a composição dessa fórmula, porque ela também não aparece nas provas. Mas o que é uma reta? Não é algo que aproxima dois pontos? Então, qual é a função básica do método dos mínimos quadrados? Aproximar dois pontos. Isso é, o momento que eu consumia no passado com o outro ponto, que é o momento futuro, a minha previsão para amanhã. E aí essas informações são jogadas na fórmula da reta, e aí você tem vários resultados. Só que essa fórmula, para você fazer no papel, você vai ocupar mais ou menos uma folha a uma folha e meia. E isso não vai aparecer em provas de concurso. Como é que aparecem as questões sobre método dos mínimos quadrados? Geralmente a pergunta é assim: o método mais completo, que mais se aproxima da realidade, é o método dos mínimos quadrados. Certo ou errado? Certo. Uma outra forma que geralmente aparecem as perguntas, principalmente no CESP. O método dos mínimos quadrados utiliza a ideia da reta, da aproximação entre dois pontos, para poder fazer a previsão de consumo para o próximo período. Certo ou errado? Certo. São essas duas perguntas que aparecem sobre esse método. Método esse que eu afirmo para vocês que na prática nenhum administrador utiliza. Na realidade, na prática, se for para usar um método quantitativo, o administrador de materiais geralmente utiliza um desses dois. Ou por certa preguiça, ou por rotina da empresa ter tudo funcionando como um reloginho, ele usa o último período, dizendo que o próximo período vai ser igual ao período seguinte, desde que ele tenha número de clientes fixos, compras fixas, enfim, não há alterações. Em resumo, os clientes dele precisam ser imortais, né, porque se morrerem deixam de consumir, então esse método se torna falho. Ou o método da média móvel aritmética, que eles utilizam só para dizer que tem mais ou menos uma média do que deve ser consumido ou não. Mas geralmente o administrador ele pega a informação do método da média móvel aritmética, tem uma média, agora ele faz uma análise. Bom, a média é de 40 caixas, mas eu estou otimista para o mês que vem. Eu acho que o mês que vem a nossa empresa vai ter uma movimentação maior. Então eu vou colocar acima de 40. Não, eu estou pessimista, então abaixo de 40. E aí entra novamente o método qualitativo. Então esses são os métodos que aparecem em provas. Daqui a pouquinho nós vamos ver vários exercícios que eu vou entregar. Vocês vão ver como isso costuma aparecer. E a partir do momento que você tem essas definições em mente, se torna super simples, super fácil. Agora imagine, você nunca viu isso, não estudou esse item, pega a prova, putz, isso aqui é grego. Né? Mas os métodos são super simples quando você já conheceu essa teoria. Né? Em relação aos métodos de previsão, perguntas? Exatamente como assim, um método onde, ao invés de usar o último período apenas, ou uma média, eu tento aproximar, eu tento diminuir a distância que existe do passado para o futuro, utilizando a fórmula da reta. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui no quadro as fórmulas para o método dos mínimos quadrados, para vocês terem uma ideia de como isso não aparece em prova. Né? Por quê? Porque olha o cálculo que nós teríamos que fazer. Boa pergunta. Pergunta do colega: como é que seria o método de previsão desse povo que comprou camisetas do Brasil para revender e após a eliminação do Brasil, enfim, essas camisas provavelmente ficaram estocadas? É um método muito mais... ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Quer dizer, de acordo com a tua expectativa de vendas, você compra um número de camisetas que você acredita que vai conseguir vender. Mas numa situação como essa, vamos pensar como administrador. Que quantidade deveríamos comprar? Primeiro, eu tenho que me perguntar para qual público eu vou vender. Aonde eu vou vender essas camisetas? Então, se eu pretendo vendê-las na rua, lá na frente da rodoviária, eu sei que as pessoas que passam por ali geralmente têm um menor poder aquisitivo. Então, eu não posso colocar um preço muito elevado. E eu tenho que fazer testes de mercado. Compro 5 camisetas, levo até a rodoviária e vejo quanto tempo eu levo para vender 5. Vamos supor que eu levei meia hora para vender 5 camisetas. Então, eu já faço um cálculo burro, mas um cálculo que serve como referência. Se eu pretendo ficar 10 horas na rua vendendo, e em meia hora eu vendi 5 camisetas, eu já me estoco pensando nesse fator. Só que aí o Brasil ganhou o primeiro jogo, provavelmente aumente o número de vendas. Em quantos por cento? Difícil dizer. Não dá para usar um método matemático para prever isso. Mesmo porque eu não tenho um histórico de períodos passados.
Eu poderia levar em consideração, então, a Copa passada, o número de camisetas que eu vendi na Copa passada? Não, porque a política do país sofreu alterações, economia, inflação, poder de compra das pessoas. Eu só posso usar o método qualitativo para isso, quantitativo jamais, não tem como. Agora, fiquei otimista, dei uma super estocada, o Brasil perdeu. Lei de mercado. Como que eu vou conseguir me desfazer dessas camisetas? Colocando o preço lá embaixo. Ou se eu for um pouco, eu não diria mais inteligente, mas se eu tiver um pouco mais de reservas financeiras, guardo para a próxima Copa, que aí eu vendo mais caro. Aconteceu isso, eu vi uma reportagem, talvez você esteja perguntando porque você deve ter visto a mesma reportagem, não sei. E aí falou de um cara lá na África que estava com 600 camisetas do Brasil e que agora não sabia o que fazer com elas. E estava vendendo agora, cada uma mais ou menos R$30. Camisas oficiais e tal. E na época ali ele estava vendendo a $150, $200 cada camiseta. E agora é equivalente a $15, $20 cada camiseta. Era melhor ele guardar para a próxima Copa, né? Certamente. Então vamos lá, só para vocês conhecerem a fórmula, embora não vão utilizá-la. Aqui muito mais para satisfazer a curiosidade do que efetivamente para vocês utilizarem. Mas só para vocês terem ideia do porquê que isso não aparece em provas. Essas são as fórmulas do método dos mínimos quadrados. Então, qual é a fórmula da reta que a gente aprendeu lá no segundo grau? A mais B vezes X. Onde A e B são os valores que nós queremos obter. Então, assim, eu não sei dizer exatamente uma média dos meus períodos passados. Então, eu tenho que calcular isso em A. E eu quero saber qual será a minha previsão para o próximo período. Isso seria B. São dois fatores que eu desconheço ainda em termos de valor. E o que vem a ser X? É a quantidade de períodos de consumo das informações que o enunciado vai vir a colocar para nós. E aí, como que eu faço para achar os valores de A e B? Eu tenho que utilizar essas duas fórmulas. Somatório de Y é igual N, que é o número de períodos, vezes A, mais o somatório multiplicado por B, e depois equacionar isso com o resultado da outra conta. Somatório de X vezes Y igual somatório de x vezes a, mais o somatório de x ao quadrado multiplicado por b. Você vai usar uma folha e meia para fazer isso. Então não se preocupem nem mesmo em ter essas fórmulas em mente. Fiquem bem tranquilos. Se você lembrar a fórmula da reta, o máximo, se quiser dificultar muito, é dizer que o método dos mínimos quadrados utiliza a fórmula a mais b vezes x. Para dificultar muito. Isso nunca apareceu. O que aparece é exatamente assim. O método dos mínimos quadrados é um método que, por utilizar uma reta, mais aproxima os resultados e, sendo assim, podemos afirmar que ele é o que chega mais próximo da realidade? Sim, correto. O método dos mínimos quadrados é o mais moderno, mais avançado, o que quase é perfeito? Sim. Gravem essas informações, que é o necessário se esse método vier a aparecer na prova de vocês. Bom, conhecendo então agora uma outra ferramenta de administração de materiais, que é o desenho dos gráficos dente de serra. Existem 3 tipos de gráfico dente de serra. Aqui eu desenhei apenas um, porque ao explicar esse, eu vou transformar esse nos outros 2 tipos para ilustrar para vocês. Por que esse gráfico dente de serra tem esse nome? Por razões óbvias, né? Então a gente tem o formato aqui dos dentes de uma serra. Quais as informações que constam nesse gráfico? No eixo Y, nós temos a quantidade, que porventura nós adquirimos e está ali presente no nosso estoque, e com o passar dos dias, o que vai acontecer com essa quantidade? Vai diminuir porque a nossa organização está consumindo. No eixo Y, então, eu tenho o passar do tempo. Enquanto o tempo passa, o que acontece com a quantidade? Ela cai, porque o consumo está ocorrendo. Esse gráfico dente de serra, em especial, ele tem uma característica que eu não sei se vocês perceberam, mas vamos fazer as perguntas. Ele tem aqui contemplado algum estoque de segurança? Não. Eu tenho no meu estoque o que eu tenho, nada reservado para uma situação de contingência, emergência. Então, o que significa? Se a transportadora demorar para me entregar, eu fico na mão, concorda? Mas o que eu tenho simbolizado aqui? O que seria esse ponto que eu fiz o destaque aqui? Neste momento desse ponto, o que precisa ocorrer no meu estoque? O reabastecimento, né? A reposição. Então, o que acontece? O tempo passa e quando eu chego na quantidade 0, o meu fornecedor imediatamente tem que me entregar. Isso tem ou não tem carinha de just in time que nós vimos ontem? Relembrando o conceito de just in time de ontem. Just in time, no tempo certo. Então, assim,
O fornecedor vai me entregar no momento necessário para o consumo. Só que aqui, eu não diria que isso é just in time ao pé da letra. Por quê? Se é para me entregar no momento que eu vou consumir, eu preciso ter estoque? Não. E aqui eu demonstro ter algum estoque. Esse estoque, vamos supor que esse tempo aqui seja em meses. Então, quando eu tenho esse nível máximo de estoque, eu tenho quantidade que vai durar quanto tempo? 2 meses. Então, não é, a entrega até que vai ser em just in time. Mas um just in time puro, eu não teria 2 meses de estoque. Eu teria um estoque menor e o meu fornecedor me entregaria mais constantemente, mais vezes. Eu teria um maior giro ou um menor giro de estoque ao trabalhar com just in time? Maior giro de estoque. Legal, lembraram bem o conceito de ontem. Então, assim, não é bem um just in time, mas é confiar no meu fornecedor. Eu estou confiando nele que ele vai me entregar no momento que a minha última caixa se esgotar e que ele não vai me deixar na mão. Em que momentos um gráfico dente de serra como esse funcionaria sem gerar problemas para as organizações? Quando eu tenho muita confiança no meu fornecedor, quando ele é muito sério e realmente cumpre o prometido, ou então quando esse fornecedor é tão pertinho da nossa empresa, da nossa organização, que é impossível ele atrasar, a não ser que ele mesmo não tenha em estoque para me atender. Mas se eu compro dele constantemente, ele, como bom fornecedor, também terá feito uma previsão de consumo e terá comprado antecipadamente os itens que ele já sabe que eu vou solicitar todos os meses. Então, esse tipo de gráfico eu posso chamar de um dente de serra normal. Ele não tem nenhuma característica a mais, nada assim que possa diferenciá-lo dos outros 2 tipos que nós já vamos conhecer. Então, o que acontece? Esse ponto aqui, a gente pode chamá-lo de ponto de reposição. É o momento que o meu estoque precisa ser reposto. Ponto de reposição. Mas aí é que está. Pergunto a vocês. O ponto de reposição é sinônimo de ponto de pedido? Ponto de pedido é o momento que eu tenho que, por exemplo, pegar o telefone e falar, ei, manda aí para mim, fazer o pedido. E aí uma outra pergunta. O ponto de pedido, ele coincide com um ponto de reposição? Pode ser que sim, se ele for pertinho de mim, assim que eu telefonar, 5 segundos depois ele me entrega. Mas geralmente os fornecedores demoram um certo tempo para entregar para os seus clientes. Então, em que momento eu deveria colocar o ponto de pedido? Não há uma regra fixa, depende. Quanto tempo ele demora para me entregar? E uma outra pergunta que eu preciso fazer. Nesse tempo que ele demora para me entregar, quantos itens eu consumo? Então, se eu não quiser super estocar, vamos supor que ele demora 1 mês para me entregar. Então, eu teria que fazer um novo pedido quando o meu estoque chegasse nesse ponto aqui, concorda? Então, este ponto aqui significa o quê? Ponto de pedido. Faço o meu pedido quando o estoque chega aqui, né, já que eu falei que ele demora 1 mês para me entregar. Faço o meu pedido neste momento. O mês está se passando e quando eu cheguei em 0, ele chegou com a entrega, para durar 2 meses. 1 mês se passou, e enquanto, ao final dos primeiros 30 dias, faço um novo pedido, demoram mais 30 dias para ele me entregar. Cheguei no 0, é o dia que ele me entrega. Nesse dia que ele me entrega, voltei meu estoque ao máximo, passam mais 30 dias, faço um novo pedido. Novos 30 dias se passam, ele me entrega quando estiver zerado, voltei novamente. Por isso o dente de serra. Então, aqui, este gráfico em especial, ele mostra uma situação sem desvios, né, sem problemas. Mas aí eu pergunto, é um gráfico de risco ou não? Se o caminhão quebra, se esse fornecedor atrasa por qualquer razão, se ele vem a, de repente, fechar os seus negócios, vir a falir num período além já dentro do segundo bloco de 30 dias, estou na mão. Então, quer dizer, eu vou ter que procurar outro fornecedor rapidamente. De repente, esse outro fornecedor não faz nos mesmos preços, nas mesmas condições que o fornecedor anterior me prometia. Então, que forma eu tenho para poder me resguardar, para não ficar na mão? Eu teria que criar o quê? Estoque de segurança. Então, aí nasce um novo desenho de gráfico dente de serra, que agora é o gráfico dente de serra de segurança. Como é que se configura esse gráfico? Então, vamos imaginar que esse gráfico, na realidade, o ponto 0 é esse novo ponto que eu criei. O que eu fiz nesse gráfico agora? O ponto 0 agora veio aqui para baixo. O que significa essa distância na quantidade? É meu estoque de segurança. Percebam que o momento da entrega é o momento que eu tenho agora quantidade igual a 0? Não. O momento da entrega do meu fornecedor
é no momento que eu determinei, aonde a quantidade do meu estoque eu ainda tenho lá X caixas. Vamos colocar em blocos de 10 em 10, por exemplo. Deixa eu só fazer a reta geometricamente ao desenho. E vamos imaginar que aqui são variações de 10 em 10. 10, 20, 30, etc. O que eu estou determinando agora no momento do meu reabastecimento? Eu receberei uma nova entrega quando eu tiver qual quantidade no meu estoque? 10. Então, meu ponto de pedido, meu ponto de reentrega qual é? Quando eu tenho 10 no estoque. O que isso significa? Que se o meu fornecedor atrasar, porventura, eu ainda tenho 10 caixas, que vão, por um determinado tempo, salvar os nossos negócios, não deixar ninguém na mão. Aí, assim, ele pode variar. Eu determinei aqui, porque naquele exemplo anterior, eu falei que nós faríamos o pedido na divisão do primeiro bloco de 30 dias para o segundo, porque o meu fornecedor demora 30 dias para me entregar. Mas vamos imaginar que ele me entrega mais rápido. Eu preciso estocar, eu preciso fazer o pedido com 30 dias? Se ele me entrega com 10, eu não preciso fazer o pedido no meio desse intervalo. Eu posso fazer o pedido mais para cá. Então, o meu ponto de pedido viria para uma quantidade menor, já que ele me entrega mais rápido. O que importa vocês levarem para a prova, como é que isso aparece em prova? Um desenho como esse, só que ao invés dos nomes que eu coloquei aqui, vai aparecer sem nome nenhum. E aí vai aparecer assim, aqui A, aqui B, aqui C, por exemplo. O que significa o ponto A? Momento da reposição. O que significa o ponto B? Estoque máximo. O que significa o intervalo C? Estoque de segurança. Então, é dessa forma que o gráfico dente de serra aparece em qualquer prova de concurso. Ou perguntando em teoria, ou colocando o desenho, e aí com números ou com letras, e afirmando. Por exemplo, o ponto B é o momento onde a organização precisa fazer um novo pedido. Errado. O ponto B é justamente o momento em que a organização teve o estoque suprido ao máximo novamente. O ponto A é o ponto de pedido. Errado. O ponto A é o quê? O momento da reposição. E aí eu poderia colocar, sei lá, um ponto D aqui. O ponto D é o ponto de pedido. Neste caso, sim, verdadeiro. Cuidado com um pega. O ponto de pedido, ele tem que estar nesta diagonal ou ele tem que estar nessa linha vertical? Sempre na diagonal, nunca na vertical. Algumas bancas, ou até mesmo o CESP, em algumas situações, eu não sei se foi por um erro de impressão, enfim, eu acredito que não. Mas colocou um ponto aqui, por exemplo, perguntando o que isso significava. E não significa absolutamente nada. Tá certo? Então, se é ponto de pedido, ele vai estar na diagonal. Por quê? O ponto de pedido é a quantidade de consumo que eu cheguei naquele momento para poder pegar o telefone e pedir. Se eu faço o pedido aqui, significa o dia que eu cheguei o meu estoque ao máximo. Mas existe uma situação em que o ponto de pedido será no mesmo dia que eu chego o meu estoque ao máximo. Que situação é essa? Vamos imaginar que eu chego o meu estoque ao máximo e o meu fornecedor demora 30 dias para entregar e o máximo do meu estoque vai durar 30 dias. Então, no dia que chega, o que eu já tenho que fazer? Um novo pedido. Aí coincide ponto de pedido com ponto de reposição. Mas é a única situação onde isso será coincidente. Quando eu chego o meu estoque ao limite máximo, sendo que o prazo de entrega do meu fornecedor é idêntico ao intervalo de tempo que eu vou gastar para consumir aquele determinado material. Aí eu vou fazer o pedido no momento que chega a entrega. Fora isso, sempre estará simbolizado na diagonal. Correto? O ponto pedido agora é esse ponto abaixo, o segundo ponto que está na diagonal. Isso, a letra D. Esse primeiro ponto, A, ele continua sendo o quê? Momento da reposição. Então, assim, sempre um macete, se você não entendeu o espírito da coisa, então é uma forma de decorar. Sempre nessa linha mais baixa, aonde ou estou zerado ou estou entrando no estoque de segurança, sempre vai ser o momento da entrega. Sempre. Ponto de pedido, ele nunca pode coincidir com zero, a não ser que eu trabalhe com uma metodologia chamada just in time. Aí o ponto de pedido é quando eu tenho estoque zero. Por quê? Eu não tenho nada, surgiu uma negociação, eu preciso entregar para o meu cliente, faço a encomenda, aí o meu fornecedor entrega.
Então, neste caso, quando eu não tenho em estoque, mas vendi sem ter, concorda que eu tive uma ruptura no estoque? Então, a gente precisa conhecer o terceiro gráfico do dente de serra, que é o dente de serra de ruptura, que eu já vou fazer o desenho. No primeiro gráfico, você colocou ponto de reposição. Coloquei sem o estoque de segurança. Agora no estoque de segurança colocou Aqui, por exemplo? isso. É porque aqui eu tinha determinado que o ponto de pedido, que era, passado um mês, eu reduzi o tempo do ponto de pedido. Reduzi a quantidade, perdão, do ponto de pedido. Por causa do estoque de segurança ou pelo meu fornecedor ter melhorado as suas condições. Vamos supor que o meu fornecedor virou para mim e falou assim, Wendel, comprei um caminhão novo que é muito mais rápido. Eu não vou demorar mais 30 dias para te entregar, agora eu demoro 10. Então, o que eu vou fazer com o meu ponto de pedido? Eu vou reduzir a quantidade, já que ele me entrega mais rápido. Então, eu consumo. Quando eu estiver quase acabando, já que agora ele me entrega em 10 dias, então o ponto de pedido eu altero. Agora, se ele me entrega mais rápido, eu preciso manter as mesmas quantidades máximas no meu estoque? Depende. Mas, geralmente, se ele começa a me entregar mais rápido, e se eu quiser aumentar o giro do estoque, o que eu vou fazer com a quantidade que eu consumo? Diminuo. Só que eu vou aumentar a quantidade de dentes nessa serra. Por quê? Porque a quantidade de compra e reposição vai ser maior. Em quantidade de itens a cada compra, diminui. Mas o volume de negociações aumenta o giro do estoque. Consegue fazer uma analogia com a primeira parte da aula de ontem, com agora, o dente de serra? Vamos conhecer o terceiro gráfico do dente de giga. Esse daqui, dente de serra de segurança. Por quê? Porque ele contempla a existência de um estoque de segurança. Porque se o meu fornecedor atrasa, eu ainda tenho itens em casa para poder entregar a quem é necessário. Oi? Depende da sua estratégia. Você pode alterar o momento da reposição também. Se a logística do meu fornecedor se tornou melhor, de repente eu me adequo a essa melhoria na logística dele e altero os meus processos internos também. Se nesse caso se mantém o mesmo, sim. Eu não fiz alteração aqui no desenho, se mantém. Vamos conhecer agora então o dente de serra de ruptura. Ele é idêntico ao primeiro dente de serra, só que ele tem uma única diferença. Então, quer dizer, eu não tenho o estoque de segurança, tenho aqui a mesma representação gráfica, então a quantidade, o tempo, só que eu vou agora incluir a ausência do meu estoque. O que esse desenho significa? Estou com o meu estoque máximo neste momento, o tempo está passando e eu estou consumindo. Acabou o meu estoque. Só que clientes continuaram a me pedir aquele item. O que eu falo para esse cliente? Tem, mas acabou. Me passa o seu telefone que assim que chegar eu entrego para o senhor. O que está acontecendo com o meu estoque então? Está ficando o quê? Negativo. Por quê? Eu já estou vendendo itens que eu não tenho. Então eu estou começando agora a ficar negativo aqui no eixo X, no eixo Y, perdão, onde a minha quantidade é negativa agora. Com a quantidade negativa, eu ligo para o meu fornecedor e apresso. Meu irmão, você não me entregou. Estou na mão, tem vários clientes aqui me cobrando o produto, eu já estou com venda feita, preciso entregar e você não me entrega. Qual é a quantidade que esse fornecedor vai ter que te entregar agora? A mesma quantidade que você já tinha encomendado? Ele até vai te entregar a mesma quantidade que você já tinha encomendado se o caminhão já tiver saído lá do fornecedor. Mas eu vou fazer o que com essa quantidade? Ela vai ser suficiente para eu chegar ao nível do estoque ao máximo? Não, porque eu vou ter que atender essas encomendas e vai ficar faltando agora para eu chegar ao limite máximo. O que eu vou precisar fazer então rapidamente? Um novo pedido para chegar o meu estoque ao máximo. Se eu desejar que o meu estoque fique ao máximo, que também é uma estratégia. De repente eu não quero manter os mais altos níveis de estoque. De repente eu estou passando por uma sazonalidade, entendo mais ou menos que as vendas vão cair e não consigo prever exatamente quanto, mas aí, enfim, mês passado superlotei e até atendi encomendas e muito provavelmente em função até do atraso, esse mês esses mesmos clientes não comprem, porque eles já receberam atrasado. Aí eu não precisaria chegar aos níveis máximos nesse período. Mas para manter um controle ideal, eu teria que fazer uma nova encomenda para chegar aos limites máximos novamente. Então, quando eu tenho numa prova um desenho como esse, isso significa que isso é bom ou ruim para as organizações? Velha resposta de novo, depende.
é ruim se eu mantenho o estoque e o meu cliente está acostumado a chegar na minha loja e encontrar o produto. É maravilhoso se a nossa empresa atua sob encomenda. Eu sempre vou viver aqui neste momento de ruptura, se eu atuo sob encomenda. Vou dar um exemplo clássico disso. Informática também, mas eu acho que um até melhor para ilustrar, até porque é mais gostoso. Imagina uma confeitaria, né? Uma loja de bolos, doces, etc. Você vai encontrar aquele Floresta Negra para a festa de hoje à noite já pronto para você levar? Você vai até encontrar alguns bolos prontos. Mas vamos supor que você quer de um tamanho específico para atender um número específico de pessoas que foram convidadas. O que você vai ter que fazer nessa loja? Encomenda. Ela não tem pronto. Você vai fazer a sua encomenda, vai efetuar o pagamento. O que a loja vai fazer agora, depois do pagamento feito? Vai fazer o bolo. E vamos supor que ela não tenha matéria-prima para fazer esse bolo. Ela vai usar até o seu dinheiro já para comprar essa matéria-prima e te atender sob encomenda. Concorda que ela está atuando sob ruptura? Ruptura com você, cliente, porque ela não tem o bolo, e ruptura com o próprio estoque dela, porque ela não mantém aquela matéria-prima no estoque. E concorda que para uma confeitaria manter estoque de matéria-prima é um risco? Quantidades elevadas? Porque, poxa, é farinha, é fermento, são itens perecíveis. Então, geralmente, essas empresas atuam sob encomenda, em constante ruptura, e isso para elas é o quê? Maravilhoso. Por quê? Porque ela só compra com a venda feita. Então, ter um gráfico dente de serra de ruptura nem sempre é ruim, nem sempre é bom para as organizações. Depende da forma que ela normalmente atua. Se eu costumo ter em estoque alguns itens, como uma papelaria, com resma de papel, pastas, etc., e agora eu não tenho mais esses itens, e está justamente em época de compras de material de escola, essa ruptura é positiva ou negativa? Negativíssima. Agora, se eu trabalho com uma confeitaria, sob encomenda, e eu só compro as matérias-primas depois da venda feita, essa ruptura é positiva ou negativa? Positiva, porque é a característica do meu negócio. Então, novamente, aquela velha resposta, depende. Só que na hora da prova não cabe depende. Então, você precisa interpretar o enunciado. O enunciado já vai te dar a resposta. Né? E aí, interpretando com calma, frase por frase, você consegue chegar nessa resposta. A administração de materiais, gente, em provas de concurso, não é difícil. Eu não estou falando isso por ser professor do assunto. Se você se acostumar com as palavras, né, com as terminologias, é pura interpretação de texto. Vocês vão observar em alguns exercícios daqui a pouco que, interpretando o texto, você responde grande parte das questões. E, claro, conhecendo essas particularidades, você acaba, se Deus quiser, gabaritando essa prova. Pode aparecer na prova, por exemplo, numa única questão, 2 gráficos, 2 desenhos ali, e dizendo, eu tenho um consumo X e no gráfico tal o giro do estoque é maior? Pode. E como que eu percebo se num gráfico ou no outro o giro do estoque é maior ou menor? Se as quantidades forem as mesmas, a distância, né, o desenho for o mesmo e o tempo também, o giro maior de estoque é quando eu tenho uma menor distância entre esses 2 pontos, o ponto máximo e o ponto de reposição. Então, por exemplo, desenhando, alto giro de estoque, baixo giro de estoque. Certo? Então, se eu tiver uma distância menor entre a diagonal e a vertical, eu tenho alto giro de estoque. Se eu tiver uma distância maior, o giro é baixo. Observa que eu fiz esses 2 desenhos agora só para ilustrar o baixo giro de estoque e o alto giro de estoque, mas eu mexi na quantidade. No final dos meses, a quantidade que eu adquiri foi a mesma. Só que na linha branca, comprando mais vezes, e na linha verde, comprando menos vezes. Não alterei a quantidade. Mas eu posso alterar se quiser? Sim, sem problema algum. Certinho? Vai ficar mais fácil quando vierem os exercícios. Não faça essa carinha que vocês estão fazendo agora, não. Calma. Aqui também. São os mesmos. Então, por exemplo, este ponto aqui é o quê? Estoque máximo. Esse ponto aqui é o quê? Estoque zero. E no estoque zero eu preciso receber o quê? Reposição. Então eu posso chamar ou de momento de estoque zero, e coincidentemente, né, já que eu zerei, eu preciso receber o quê nesse dia? Reposição. Só que eu não recebi. Então, o que significa este ponto aqui? Estou com estoque negativo, não é zero não, é negativo. Por quê? Porque eu já estou zerado, fisicamente falando, só que eu já fiz encomendas. Então, quer dizer, estou devendo estoque. Neste ponto, eu preciso receber a reposição. Recebo essa reposição, cheguei novamente ao meu estoque máximo.
O tempo vai passando e se não ocorrer nova ruptura, eu voltei para o primeiro dente de serra. Se ocorrer nova ruptura, faço um novo desenho simbolizando essa ruptura. Na realidade, esse gráfico ele é utilizado pelo administrador só para ele ter um acompanhamento visual do que aconteceu na empresa durante um período, 1 ano, 2 anos ou a cada ano. Isso daqui não é nem tanto utilizado como ferramenta para o dia a dia. É uma ferramenta para que numa reunião ele mostre, por exemplo, em quantas vezes e qual foi o impacto da ruptura, em quantos momentos ocorreram ruptura daquele ano, ou durante 2 anos, 3 anos, enfim. Não é para o dia a dia, mas sim para mostrar a história. O estoque zero envolve ponto de reposição se for a minha estratégia ser reposto quando eu chegar em zero. Se não é minha estratégia ser reposto quando eu chegar em zero, e sim quando eu tiver ainda 10 caixas, aí já é estoque de segurança. Neste desenho, eu posso afirmar que o estoque zero é o momento do ponto de reposição? É o momento da reposição? Não, nesse desenho posso. Posso sim, só que meu fornecedor, por alguma razão, atrasou. Ou a minha rotina é trabalhar sob encomenda. Se eu tivesse aquele desenho de margem de segurança, eu posso afirmar que, vou fazer o desenho da margem de segurança novamente. Pronto. Virou com margem de segurança, com estoque mínimo ou estoque de segurança. Eu posso afirmar que o momento da reposição é zero, estoque zero. Agora não. Então é 10, 15, enfim, a quantidade que eu determinei aqui para o estoque mínimo. Se ela for junto ao gráfico, fica fácil responder. Neste gráfico, a pergunta da colega, o momento da reposição é quando o meu estoque é zero? Neste gráfico, sim ou não? Não. Então, no dente de serra de estoque de segurança, a resposta seria não. Agora, no dente de serra normal, sem ruptura, posso afirmar que o momento da reposição é quando o meu estoque é igual a zero? Sim. E agora, com dente de serra de ruptura, posso afirmar que o momento de reposição deveria ser aqui, quando é zero? Sim, mas não foi. Porque eu já estou negativo, eu já estou devendo itens para os meus clientes. Pergunta do colega, posso afirmar que quando eu fico negativo deve ser feito um pedido adicional? Depende. Se eu atuo mantendo estoques e fiquei negativo por uma falta de controle ou por um excesso de venda, eu tinha que ter feito a reposição antes, imaginando esse aumento na demanda. Se eu atuo sob encomenda, ficar abaixo de zero é normal. Ficar devendo é normal, porque eu só vendo sob encomenda. Sim. Se o caminhão já está na estrada, ele vai me entregar a quantidade para suprir do zero ao estoque máximo, e não para suprir a encomenda. Então, concorda que colocando esses itens no estoque, mas atendendo as encomendas, eu não cheguei no estoque máximo? Se eu tenho uma perspectiva de que esse mês vai ser muito parecido com o mês passado, eu preciso, no meio do mês, fazer um novo pedido. Então, o que vai acontecer com a organização do meu planejamento de materiais? Quebra. Porque eu vou ter que fazer um pedido no meio, em função do atraso da transportadora ou do meu fornecedor. Só que aí entra a negociação. Fornecedor, eu fiquei devendo encomendas porque você atrasou. Eu tenho que fazer um pedido adicional para repor o que eu usei nas encomendas. Só que você precisa prorrogar para mim a duplicata. E colocar no mesmo dia de vencimento, ou então mais para frente. Aí entra o poder de negociação do administrador de materiais. Porque eu fazer um novo pedido para suprir as encomendas e o meu fornecedor não me dá nenhuma regalia, sendo que a culpa disso foi do atraso dele, então eu tenho que começar a pensar a trocar de fornecedor. Esse fornecedor não está me atendendo com a qualidade que eu desejo ou mereço. Estou pagando, então tenho que ter alguma regalia. No mesmo espaço de tempo, os meses se passando, eu posso ter um giro maior de estoque e depois um giro menor? Sim, mas aí eu tenho que fazer um novo desenho. Perceba que um gráfico dente de serra, ele é um gráfico do que já passou. Não é um gráfico de futuro. Então aqui eu estou ilustrando momentos que já passaram. Então assim, vai acontecendo, vou fazendo o desenho desse gráfico, para uma análise posterior. Do giro, sim. Só que concorda, por exemplo, ele está fazendo a pergunta, se eu tiver uma alteração no número de giro, eu posso afirmar que houve uma sazonalidade. Depende. Eu posso afirmar que por uma sazonalidade eu estou comprando mais vezes porque eu estou tendo um giro maior. Mas, ao invés de eu aumentar o giro, eu poderia simplesmente aumentar o quê? A quantidade. Naquele momento. E aí, quando eu tenho um pico, sazonalidade. Outro momento, então, da administração de materiais são os chamados inventários.
O inventário é uma palavrinha que a gente já conhece no dia a dia em função de uma situação não muito desejada, né? Por exemplo, o falecimento de alguém da família. Não tem que ser feito um inventário dos bens do falecido? O que é o inventário dos bens do falecido? Nós pegamos todo o patrimônio que ele tem, verifica-se se esse patrimônio realmente existe e vamos também pegar toda a documentação desse patrimônio, ver se está tudo ok, para poder fazer a transferência para os herdeiros. Não é isso que é o inventário? O inventário em administração de materiais é algo mais ou menos parecido. Estou na tua frente, né? Perdão. Eu vou pegar os itens que eu tenho fisicamente, ver se eles existem, se eles estão ali, e fazer um confronto com os documentos, com as notas fiscais de compra, de aquisição, enfim, para ver se está tudo certinho. Se eu identifiquei que eu tenho 50 caixas no estoque e eu tinha comprado 100 caixas, quantas caixas eu tenho que ter no documento de saída? As outras 50. Mas, de repente, eu tenho um documento que eu vendi só 40, sendo que no meu estoque tem 50, então deveria ter quantas? 60. Cadê as outras 10 caixas? Sumiram. Pode ter ocorrido um furto dentro da organização, pode ter ocorrido uma falha na contagem, então eu tenho que recontar. Pode ter ocorrido N situações, e aí eu só consigo identificar essas falhas quando eu faço a verificação física, a contagem física, e quando eu faço também o confronto dessas informações com os documentos, com a nota fiscal de entrada e também com os documentos de saída. Então, quais são os tipos de inventário que pode e vai aparecer na prova de vocês? Inventários periódicos, inventários rotativos, inventário geral e inventário permanente. Apenas esses 4 tipos. O que é o chamado inventário periódico? Como a própria palavra diz, ele é feito periodicamente, de tempos em tempos, a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, onde é feita uma contagem física. Então eu faço uma contagem física dos itens e anoto, existem 32 itens no meu estoque. Para depois, com essa informação, eu verificar internamente, com os documentos, se realmente eram 32 caixas que eu tinha que ter no meu estoque. Para identificar se não houveram falhas, ou no lançamento das vendas, pode ter faltado ou sobrado informações, ou então falhas na contagem física, ou falhas humanas, né, de certos distúrbios comportamentais de alguém ter levado esse item para casa tendo esquecido de avisar que levou, por exemplo. Ninguém viu. Qual é a diferença de inventários periódicos para rotativos? Os periódicos, eles são feitos de tempos em tempos, mas tempos em tempos pré-determinados. Os rotativos, ele não tem data marcada para ocorrer. Então, o gestor do setor ou o administrador de materiais vai virar para a galera e falar, gente, hoje neste setor, inventário rotativo. Vamos fazer a contagem física dos itens. Então, o inventário rotativo, ele é para grupos de itens específicos. Ele não é para a empresa inteira. Nós não vamos fechar a empresa e colocar lá uma placa fechado para balanço para fazer inventário rotativo. Vocês já devem ter ido em alguma ocasião numa grande loja ou num supermercado e naquele momento aquele corredor estava fechado e não a loja inteira. E eles rapidamente estavam fazendo um controle da quantidade que ali de itens tinha ali naquele momento na prateleira. Esse é um exemplo de inventário rotativo. Geralmente ele é feito de surpresa mesmo, que é para poder detectar possíveis falhas que estão ocorrendo no decorrer do chamado exercício fiscal. O que é exercício fiscal? É o período lá de meses, geralmente de 12 meses pela legislação brasileira, que equivale ao ano, só que não ao ano calendário, de janeiro a dezembro, mas um ano contábil, onde a empresa precisa fechar o seu balanço patrimonial naquele espaço de tempo. Se eu falei então de balanço patrimonial, não tem uma conta, para quem já estudou contabilidade ou administração financeira, lá nos nossos ativos, no balanço patrimonial, não tem uma conta chamada estoques. E o que são estoques? Por que está na conta ativos? O estoque é um ativo da empresa. Qual é a definição de ativo? A definição mais simples são aqueles itens que a nossa empresa possui que mantém a empresa viva. E o estoque mantém a empresa viva, já que eu preciso do estoque de materiais para utilizar, ou eu preciso do estoque de produtos destinados à venda para poder revender. Então, pertencem aos ativos. Qual é o valor que eu vou colocar lá no balanço patrimonial para poder enviar para o governo uma vez por ano, esse fechamento? Aí eu preciso fazer um balanço geral, ou um inventário geral na minha organização. Aí eu tenho que fechar a empresa inteira. Fecha-se a empresa, ou se faz isso de madrugada, ou no final de semana, enfim. E aí nós vamos contar todos os itens da empresa todinha,
para poder lançarmos essa informação, quer dizer, perdão, para poder nós, da área de materiais, passarmos essa informação para a área contábil, e a área contábil vai fazer o cálculo do valor deste estoque para lançar no balanço patrimonial. Se for um estoque de patrimônio, a gente sabe que ele deprecia com o passar do tempo. No exemplo de carros, ele se deprecia em quantos anos? 5 anos. E os mais diversos equipamentos com mais variado número de meses ou de anos existentes. Agora, se for um item de consumo, um material de consumo, ele não se deprecia, ele está ali para ser utilizado, para ser esgotado. Mas se eu ainda o tenho e não usei, ele tem valor. E se ele tem valor, eu preciso lançar no meu balanço patrimonial. Então, para que serve o inventário geral? Para fazer o levantamento das informações dos valores do estoque para serem lançados no balanço patrimonial. Para isso serve o balanço geral. Então, novamente, para fazer o controle dos itens totais da empresa e posterior lançamento do valor no balanço patrimonial. Então, assim, o inventário geral, claro que ele pode pegar desvios, furtos, sumiços ou então erros no controle. Mas o objetivo principal dele é criar um valor, chegar a um valor do estoque para lançar no balanço patrimonial. Agora, quando eu faço o rotativo, é para gerar valor, para alimentar de informações o balanço patrimonial? Não. Esse sim é para pegar desvios de controle ou de forma de manuseio ou de cuidados com o material especificamente. Eu tenho que fazer a contagem física, porque concorda comigo que a partir do momento que eu só faço o controle das informações, eu não sei se fisicamente está ali o material ou não, se houve um erro de controle ou não. Mas tem um tipo de inventário, aproveitando a tua pergunta, que eu não faço necessariamente a contagem física. Que tipo de inventário é esse? O permanente. O que é o inventário permanente? Ele é feito como um controle contínuo. Então, como assim um controle contínuo? Quando nós passamos os itens lá no caixa do supermercado e o código de barra dá baixa automaticamente no estoque, eu estou fazendo uma contagem física? Não. Apesar que, de alguma forma, houve uma contagem física, porque para aquela informação ter sido lançada, fisicamente o produto teve que passar pelo leitor óptico. Mas existe uma forma também de digitar os números do código de barra e o produto não passar por ali. Isso não dispensa a contagem física, porque podem haver falhas ou outras formas de se fazer esse lançamento. Mas no controle contínuo, eu tenho uma informação mais rápida, diária, das saídas do meu estoque. Mas eu preciso de tempos em tempos conferir se esse controle contínuo é eficaz. E de que forma eu confiro isso? Fazendo o controle físico, visual. E aí não há máquina que possa fazer isso. Tem que fazer isso com o auxílio do ser humano. O periódico pode ser tanto para um certo grupo como total? Não. Não existe inventário periódico geral. A partir do momento que ele é geral, ele deixou de ser periódico. Agora, vamos para a velha resposta de novo? Você pode administrar a sua própria empresa e você não faz um inventário geral por ano só para lançar as informações no estoque. Você quer fazer 4 inventários gerais por ano. É um direito seu como administradora da empresa. Aí eu poderia dizer que esses 4 inventários gerais que você faz por ano são o quê? Periódicos. Mas aí é uma característica peculiar da tua própria empresa, porque você está fazendo essa estratégia. Em teoria, para a prova, são os 4 tipos. Então, e a característica qual é? Do geral, uma vez por ano, para lançar as informações para o balanço patrimonial. O periódico é uma contagem física de tempos em tempos pré-determinado, a cada 2 meses, a cada 3 meses, enfim, mas sem tanto rígido controle, é mais para verificar fisicamente se os itens estão ali. E tem um outro objetivo também do periódico, que não é só verificar se os itens estão ali, mas verificar o aspecto desses itens. Será que não perdeu a validade? Será que a embalagem não está vazando? Será que a caixa não está amassada ou quebrada? Então isso eu verifico também no periódico. O periódico ele tem um foco muito mais em como o item está conservado para ele continuar, por exemplo, à venda ou não, ou na utilização ou não, do que necessariamente um rígido controle de valores ou de desvios. Os desvios mesmo, eles são pegos com mais frequência nos inventários rotativos. As informações para o balanço patrimonial no inventário geral. E um controle diário, para que eu não perca a noção de quantos itens estão saindo continuamente e como está sendo a frequência e sequência do meu consumo no inventário permanente.
A pergunta da colega, se o EDI, que eu expliquei ontem, o Electronic Data Interchange, troca eletrônica de informações, pode ser como um inventário permanente? Sim. A partir do momento que a nossa empresa é totalmente automatizada e ela é comercial, então eu posso utilizar o EDI e o relatório que, por exemplo, em cada caixa de supermercado está sendo passado os itens. O computador central não vai mandar um sinal para o centro de distribuição fazer a reposição, mas eu posso imprimir o relatório do computador central para eu ter uma ideia da baixa no meu estoque, dentro da minha própria loja, só para um controle meu. E aí os supermercados começam a perceber algumas informações interessantes. Por exemplo, tem uma rede de supermercados multinacional, o Walmart, e há um tempo atrás ele fez uma pesquisa e justamente analisando um inventário permanente, olha a informação que ele percebeu. Toda sexta-feira, isso não numa loja em especial, em todas as lojas aqui no Brasil, toda sexta-feira, após as 5 da tarde, há um crescimento fenomenal de vendas de cerveja e fralda. Qual a relação entre cerveja e fralda? Não precisa dizer, você bebe cerveja pra caramba, tá bêbado, não quer ir no banheiro, usa fralda. Não é isso. Ou então, recém-nascidos estão agora se tornando alcoólatras. Também não é isso. Mas olha só como uma informação de um inventário permanente alimenta a área de marketing, por exemplo, e por isso os departamentos precisam se relacionar. No Brasil, em especial no Brasil, percebe-se que, assim, vamos imaginar o homem e a mulher, os dois trabalhando, tendo filhos. O homem consegue sair do trabalho mais cedo, às sextas-feiras, do que a mulher. Então, percebeu-se isso numa outra estatística, num outro estudo. O que esse homem, quando sai mais cedo do trabalho na sexta-feira, faz? A mulher já fala, então passa no mercado e faz as compras para o final de semana. E ele vai para o mercado para comprar a fralda para o seu recém-nascido, para a sua criança. Só que ele aproveita e faz o que para ele? Compra cerveja. Percebeu-se esse comportamento de consumidor, claro, numa avaliação mais aprofundada de marketing, mas por uma informação dada por quem? Pelo inventário permanente. E o que o Walmart poderia fazer com essa informação? Fazer uma promoção na sexta-feira de cervejas e fraldas? Muito pelo contrário. Se na sexta-feira eu tenho um aumento das vendas, é justamente nesse dia que eu não faço promoção desses 2 itens, porque eles vão vender. Mas eu tenho que fazer, então, promoção dos outros itens que podem acompanhar. Então, na sexta-feira, após as 5 da tarde, de repente eu faço promoção de carne, sal grosso, carvão, para acompanhar a cervejinha. Ou faço promoção de, sei lá, mamadeira, chupeta, leite, enfim, para acompanhar a fralda, né, para que as pessoas façam isso. E nos outros dias da semana, em outros horários, que essa venda é fraca, aí sim eu faço promoção desses 2 itens. Então, olha como uma empresa com setores interligados e comunicando-se continuamente, a informação de um pode ser útil para outro setor, para tomar decisões como essa. Não, aí não depende não. Se você quiser fazer um controle efetivo dos seus materiais, você vai usar os 4 tipos até. Então, assim, uma vez por ano, obrigatoriamente, você tem que fazer o geral para mandar as informações para o balanço patrimonial. O permanente, se você é automatizado, você já faz isso naturalmente. Se eu não sou automatizado, mas vou sempre anotando as vendas que ocorrem, eu já faço também de forma natural. Isso se for uma empresa comercial. Se não é comercial, o almoxarifado anotando a saída dos materiais que foram solicitados pelos setores. De tempos em tempos, é interessante fazer um balanço, um inventário ali em algum setor ou até mesmo na empresa inteira, periódico. E você pode determinar que naquele setor tem tanto material espalhado, tanta coisa antiga ali, a gente vai fazer uma arrumação, por exemplo. Então já aproveitamos e vamos fazer o quê? Um inventário rotativo. Então, numa única empresa, você pode fazer os 4 inventários, não ao mesmo tempo. Toda vez que você fizer um, provavelmente ele vai ter um foco diferente. O patrimônio não, apenas os materiais, no caso, e por exemplo, no caso de um supermercado, especificamente os itens que estão sendo comercializados. E os itens de consumo para o próprio supermercado existir? Aí não é via EDI, nesse exemplo criado aqui para ilustrar. Aí eu tenho que fazer um controle interno desses itens. Aí eu separo. Mas eu posso fazer via EDI, mas por itens de consumo? Posso. Se quando esses materiais entram na nossa organização, nós classificamos esses materiais com códigos. Então, por exemplo, comprei caneta. Então, esse é o código A1. Comprei lápis, A2. E eu tenho tudo isso no computador. E aí, esse setor que armazena os materiais
vai entregando para os departamentos que pedem e ele vai dando baixa. É um EDI também. Aí eu controlo os materiais. E esse é o jeito certo. Nas administrações públicas, o Estado, de forma geral, todo o patrimônio ele recebe uma plaquetinha de metal com um número ou um código de barra. Isso você raramente vê nas organizações privadas. E uma coisa que todo órgão público faz, inventários periódicos deste patrimônio. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa sala fosse um órgão público e as carteiras onde vocês estão sentados, provavelmente atrás, receberiam uma plaquetinha com código de barra ou com um número. A administração pública, de forma geral, ela tem um controle tão severo que ela sabe que, por exemplo, essa cadeira é desta sala aqui, da sala número 23. Então, se for passado o leitor óptico em alguma ocasião e não for encontrado esse código aqui, e sim na outra sala, provavelmente o administrador desse setor, desse controle, vai querer entender o porquê que essa cadeira saiu dessa sala e foi para outra e não retornou depois. Provavelmente alguém pegou para usar na outra sala e não trouxe de volta. Então, na administração pública, já que o patrimônio é muito grande, tem que ser controlado mesmo com bastante rigidez, eu diria, não cruel, e nem exagerado, porque é o correto, mas é feito com tanta veemência que uma cadeira idêntica é de uma sala, a outra cadeira é da outra. Eu não posso colocar em salas, misturar as salas, porque existe um controle disso. Aí é via EDI. Então eu controlo o patrimônio via EDI também. Mas aí eu preciso de quê? Muitos recursos financeiros para poder instalar um programa de controle como esse. É utilizado para material permanente, para patrimônio, é utilizado para itens de consumo e pode ser utilizado para itens de saída, caso, porventura, esse órgão faça como uma empresa privada de entregar algum item ao consumidor. Pode ser utilizado em qualquer situação. Bom, eu falei para vocês, então, que o inventário geral, eu preciso lançar a informação em termos de valores para poder lançar no balanço patrimonial. Quais são as formas, então, que a gestão de materiais tem para fazer o cálculo desse valor? Porque concorda que durante o ano eu comprei várias vezes e há vários preços diferentes. Ainda mais em época de inflação, que os preços aumentam constantemente. Então, o valor que eu paguei em janeiro naquele item não é o mesmo valor que eu paguei em dezembro. E qual o valor que eu lanço para o balanço patrimonial? Então, existem aí 3 métodos para nós lançarmos o valor. Que métodos são esses? PEPS, o EPS e o método do custo médio. O que vem a ser o PEPS? Primeiro que entra, primeiro que sai. Pode aparecer na prova ou a sigla PEPS, ou então FIFO, que é a mesma coisa que PEPS, só que em inglês. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. First in, first out. Então, significam a mesma coisa. O que significa primeiro que entra, primeiro que sai? Significa que os itens que vão sair do meu estoque foram aqueles que eu comprei primeiro, os mais antigos. E não há uma lógica nisso. Quer dizer, ainda mais com itens perecíveis. Eu preciso consumir primeiro os itens que eu comprei mais antigos. Senão eles se perdem, se estragam, perdem a validade, e aí eu joguei dinheiro fora, comprei à toa. Então o PEPS é uma técnica de gestão desse estoque, onde primeiro eu vou utilizar o que eu comprei mais antigo. Se PEPS é isso, o EPS é exatamente ao contrário. Último que entra, primeiro que sai. E pode aparecer também uma sigla em inglês, que agora se torna LIFO. Last in, first out. Então, na hora da prova, até para confundir um pouquinho o concurseiro, geralmente aparece em inglês. Então, aparecendo LIFO ou EPS, último que entra, primeiro que sai. O que isso significa? Que os itens que eu comprei por último são os que vão sair primeiro do meu estoque. Então, o que vai sobrar no meu estoque? Os itens mais antigos. Será que isso é coerente? Novamente, a velha resposta, depende. Vou dar 2 situações. Nós compramos, por exemplo, sei lá, frutas, legumes e verduras para abastecer o refeitório da nossa organização. Quais frutas, legumes e verduras eu tenho que usar no consumo? As que eu comprei mais antigas ou as que eu comprei mais recentes? Se não tiverem perdido a validade, as mais antigas, mesmo porque a validade provavelmente está para se encerrar. Uma outra situação. Nós temos uma loja de materiais de construção. Vamos imaginar que essa sala é a área do estoque e aqui no canto nós temos as telhas que estão à venda.
Essas telhas estão acabando, mas ainda tem telhas aqui. Para não ficarmos na mão, fizemos um novo pedido de telhas para o fornecedor. E as telhas são idênticas, as que existem na loja com aquelas que eu comprei novamente. As telhas chegaram. Eu vou tirar essas telhas antigas, colocar as novas, para colocar as antigas por cima, para eu vender as mais antigas primeiro? Provavelmente eu não vou fazer isso fisicamente, porque as telhas não são perecíveis. E se eu respeitar as condições de armazenagem, não vão se quebrar com elas acumuladas, desde que eu respeite o limite máximo. Então, fisicamente, provavelmente com telhas, isso é, com itens que não são perecíveis, eu vou trabalhar com EPS, não com PEPs. Mas essa não é uma estratégia que o administrador de materiais tem o direito de escolher. A legislação brasileira obriga, isso na contabilidade, que as empresas brasileiras, as organizações de forma geral, públicas, privadas, enfim, façam o lançamento das informações do seu estoque por PEPs. Por qual razão? Primeira e talvez a mais importante, para garantir ao consumidor a segurança dele não consumir itens que estão vencidos ou que estão perto do vencimento. Então, até por uma razão óbvia, um cuidado, um carinho, um mimo aí com o consumidor. Mas tem uma outra razão que talvez seja mais interessante para o governo. Quando o governo exige PEPs, a arrecadação de impostos aumenta. E aí, como que eu provo isso? Vamos imaginar um momento de inflação, aumento de preços constantes. Se eu trabalhar com primeiro que entra, primeiro que sai, o que vai acontecer com o valor do meu estoque? Então, assim, vamos supor, começo do mês, paguei R$10 numa caixa de papel. Final do mês, paguei R$15 na mesma caixa de papel. Se eu trabalhar com o primeiro que entra, o primeiro que sai, essa primeira caixa que eu paguei R$10 saiu do meu estoque. Já vendi, já consumi, sei lá. O que sobrou no meu estoque? A caixa que eu paguei 15. Vamos falar de uma loja comercial. Se eu paguei 15, eu vou vender por quanto? Seja lá qual for o valor, um valor X, aonde o governo arrecada impostos novamente. No primeiro momento, a arrecadação de impostos ocorre quando eu compro. E aí eu estou pagando imposto em relação a isso. Quando eu vendo isso que eu comprei, eu vou pagar um novo imposto. E é um imposto calculado em cima da diferença entre o valor que eu comprei para o valor que eu estou vendendo. Se eu paguei 15, eu vou vender por X% a mais. Se fosse o EPS, o que eu teria no meu estoque no final do mês? O item que eu comprei primeiro ou o item que eu comprei por último? Primeiro. Por quê? O último que entra, primeiro que sai. Então, assim, aquilo que eu paguei R$15 já saiu. Então, o que eu tenho no meu estoque? O que eu paguei 10. Se eu paguei 10, eu vou vender por um valor Y, que não é o mesmo valor de que se eu tiver pago 15. Se eu tiver pago 15, eu vou vender mais caro, concorda? Aonde que, então, a arrecadação aumenta? No PEPs. Claro que não é por essa razão que o governo estabelece PEPs. É pensando, sim, na perecibilidade. Mas numa situação inflacionária, ele arrecada mais. Mas não é só pensando nele, porque o lucro da empresa também é maior. O nosso lucro aumenta vendendo via PEPs. Olha esse esquema que eu coloquei no quadro. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, aquilo que eu paguei mais barato já saiu. Fiquei com aquilo que eu paguei mais caro. E aí eu quero fechar o valor do meu estoque, fechei o balanço patrimonial, e eu estou com aquelas 10 caixas que eu paguei R$15 no meu estoque. EF, que vai aparecer na prova de vocês essa sigla, é estoque final. O valor do estoque final na inflação por PEPs é maior ou menor? Maior, porque ficou no meu estoque aquilo que eu paguei mais caro. Uma outra informação, o CMV, o que significa CMV? Anotem aí ao lado. Custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida, atuando por PEPs na inflação, é menor. Por que é menor? O que eu paguei R$10 já saiu. Esta foi a mercadoria vendida. Eu paguei 10. O que eu paguei 15 ainda está. Então, o custo da mercadoria vendida no PEPs é maior ou menor? Se ela já saiu, esse custo é menor. Então, vem a grande pergunta. Se o valor do meu estoque final no PEPs é maior, na inflação, se o meu custo é menor, o que aconteceu com o meu lucro? Menor custo, maior lucro. Se eu tenho maior lucro, quem terá também maior arrecadação? O Estado. Se for o EPS,
olha o que acontece na inflação. Último que entra, primeiro que sai. Então, o último item que entrou, eu paguei mais caro, concorda? E ele já saiu. Só que agora eu estou fechando o meu balanço patrimonial e o que eu tenho no meu estoque? Aquilo que eu paguei mais barato. Então, o meu estoque final, o valor dele é maior ou menor? Menor. Se meu estoque final é menor, aquilo que eu já vendi e que eu paguei mais caro, ele tem um custo maior ou menor? Maior. O custo da mercadoria vendida no EPS, na inflação, é maior. Por quê? Eu paguei R$15 e vendi aquilo que eu paguei R$15. Custo da mercadoria vendida, que já saiu. Se o meu custo foi maior, se meu estoque final é menor, o que aconteceu com o meu lucro? Ficou menor. Se o meu lucro é menor, consequentemente a arrecadação será o quê? Menor. Então, mais uma vez, não é porque o governo arrecada mais ou menos que ele estabelece essas regras. O principal motivo é pensando na perecibilidade e até numa razão óbvia. Se eu comprei mais antigo, eu tenho que vender logo. Não faz sentido eu ficar com isso no meu estoque muito tempo.